A paz do Senhor Jesus. Que bom, nós estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudando a terceira lição do segundo trimestre de 2020, sob o título Eleição e Predestinação. Eu quero orar com você para meditarmos na palavra de Deus. Pai de amor, eu te dou graça por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão acompanhando esta lição. Meu Deus, fala conosco. Fala, Pai, com graça e misericórdia, trazendo-nos o entendimento da Tua palavra para vencermos os dias maus. Segura-nos em Tuas mãos, Senhor, e dê vitória a cada um, Senhor, abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Como você já está acostumado conosco, a nossa lição aqui é apenas um resumo breve, nós possamos extrair alguma coisa que vai ser edificante para as nossas vidas, que Deus nos conceda esta graça. O tema de hoje é um tema muito importante para os dias atuais, principalmente pela grande avalanche de doutrinas equivocadas que procuram desvirtuar a fé de muitos, usando a mesma tática usada pelo maligno lá no passado, no Jardim do Éden, tentando modificar o entendimento da palavra e tirando as pessoas de um conceito tão simples da palavra de Deus e que deve ser mantido em nossos corações para que a gente possa continuar servindo ao Senhor a cada dia com perfeição. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam nele e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Resumidamente, no nosso texto áureo, temos toda a lição. E aqui está o texto-chave falando sobre a eleição e a finalidade dela, a predestinação e os benefícios dela. E na verdade prática nós encontramos a palavra presciência, que nós vamos explorar também com cautela durante o estudo, porque é necessário para a compreensão dele. O texto da leitura em classe está em Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 12. O objetivo geral é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas para receber bênçãos espirituais. Veja, esse objetivo ele tem uma finalidade muito clara, que é esclarecer realmente como se dá esse processo de eleição e predestinação e tirar toda a confusão que se aplicam nos meios teológicos e às vezes com intenção até maligna. O tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. 3 aspectos aqui na nossa revista sobre a eleição que é necessário entendermos, cada um deles. O primeiro, em quem fomos escolhidos? É importante destacar que a nossa eleição ela aconteceu em Cristo. Não existe eleitos fora de Cristo. Então, a nossa eleição é cristocêntrica. Na leitura em classe, do verso 4 ao 12, você encontra em cada versículo destacada a palavra nele, por Cristo, no amado, em quem, nele, descobrindo a sua vontade. Está tudo centrado nele. A nossa eleição é nele. E o verso 4, bem destacado, como está no nosso texto áureo, como também nos elegeu nele. Não existe eleição fora dele, somente nele. Fora dele eu não sou aceito. Eu e você só temos uma maneira de se chegar a Deus,
se estivermos em Cristo. Amém? A eleição é nele. Em que tempo se deu essa eleição? Está clara aqui esta eleição, que ela aconteceu antes da fundação do mundo. Veja, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui neste ponto reside muita interpretação equivocada, porque quem não compreendeu a primeira parte, que nós somos eleitos nele, também não consegue compreender como fomos eleitos antes da fundação do mundo. Olha, ele, como está em Isaías 49:9, desde o começo já anuncia o fim, porque ele é eterno. Em Isaías 57:15 diz que ele habita na eternidade. Deus é eterno, ele conhece todas as coisas, ele não foi pego de surpresa com o pecado do homem. Tudo está planejado desde antes a fundação do mundo, né? 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20, fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13, verso 8, fala também sobre a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo, e os nossos nomes já foram escritos no livro antes da fundação do mundo. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece as coisas antes delas acontecerem, porque ele não é limitado pelo tempo. Deus não foi surpreendido com o erro ou o pecado do homem. Conhecendo de antemão, Deus preparou no eterno passado todo o propósito da salvação, todo o plano da salvação foi traçado por Deus e apresentado a nós em Cristo. A igreja passou a existir em Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja começa em Cristo, mas o propósito da salvação foi antes da fundação do mundo. Ele já tinha todo o projeto da redenção. Quem viveu antes de Cristo viveu na esperança do Messias, que viria para resgatar o homem. Então, Deus não foi pego de surpresa. Deus é autoexistente. E toda a eleição que ele fez, o seu plano e projeto, está em Cristo. Ou seja, ele sabia que o homem ia pecar, mas ele também já proveu o meio de salvação em Cristo. Quem estiver em Cristo está eleito. Quem não estiver em Cristo não está eleito. O plano da redenção está feito em Cristo. Que a gente não saia de Cristo por nada. Amém? Esta eleição, então, nós fomos escolhidos nele. A eleição, o tempo dela é antes da fundação do mundo. E a finalidade está aqui no nosso textuário. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A finalidade da nossa eleição é para que fôssemos santos. Então ele sabia que o homem ia pecar, mas ele proveu um meio de salvação, de escape, e quem aceitou ou aceita este meio de salvação, Jesus Cristo, ele tem uma condição agora de vida. Viver uma vida santa e irrepreensível. Nós vivemos agora em Cristo. Nós não podemos mais compactuar com o mundo. Nós fomos separados, nós somos representantes de Deus. No item 1 da nossa lição, no tópico 1, a eleição divina, falamos então em quem fomos escolhidos em Cristo. Em que tempo se deu essa escolha antes da fundação do mundo? E qual a finalidade da escolha? Que é uma vida santa e irrepreensível. Isso quer dizer para nós que Deus não foi pego de surpresa. Deus proveu a nossa salvação, planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo e nos elegeu nele. Veja, essa eleição então ela é condicional. Eu só serei eleito se eu aceitar a Cristo, se eu estiver nele. É por isso que nós encontramos versículos que diz que o Senhor veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esta eleição ela tem uma condição. Eu preciso receber. Bem, mas como é que eu posso fazer isso? E aí entra o nosso item 2. Qual a condição desta eleição? Como que eu posso receber o Senhor se eu estou morto?
Efésios capítulo 2 fala que nós estamos mortos em delitos e pecado. Sim, mas o ato de amor de Deus enviou o seu Filho. João 3,16, o nosso textual, o textual da Bíblia, né, fala deste amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer que a iniciativa da salvação do homem vem de Deus. É por isso que nós lemos em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa vem de Deus. A oferta vem de Deus. Agora, existe... Deus amou, então assim, amou a todos. A expiação, ela é ilimitada. Expandiu a todos. Todos são alvo do amor de Deus. Todos são alcançados. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 4 ao 6, ele diz, ele quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Esta é a vontade de Deus, partiu dele. É a ação da graça. Nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos pela graça mediante a fé. Bem, a graça então se manifestou. Tito capítulo 2, verso 11. Salvador a todos os homens. Agora a graça vem a nós através do evangelho que nos é anunciado. A fé, Romanos capítulo 10, verso 17, vem pelo ouvir da palavra. Ide e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quando você prega o evangelho, ele gera fé na pessoa. Este evangelho pregado é a graça manifestada, que começou esse evangelho sendo pregado pelo próprio Cristo. Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O próprio Cristo pregando. Este evangelho da salvação começou a pregar em Cristo. Este evangelho da salvação foi a graça de Deus manifestada a nós através do próprio Cristo. E nós continuamos a pregar. Olha, meus discípulos, continue pregando este evangelho. Ele vai gerar fé no coração. Então a condição é a graça que se manifesta. Eu aceito este favor imerecido. E Deus, por sua misericórdia, não me condena, mas aceita o sacrifício que foi feito na cruz em substituição à minha vida. E eu sou perdoado. Assim acontece a minha salvação, a tua salvação. Ele tomou o nosso lugar. Então a iniciativa foi de Deus. E ofereceu através de sua graça, por meio do evangelho. Por isso ele diz, cuidado, não ouça qualquer evangelho. Não mude do evangelho da graça. Este evangelho da tua salvação. Este evangelho que você ouviu e a partir de que você o recebeu, você foi selado com o Espírito Santo, como estudamos na aula passada. Bem, se eu estou dizendo que este evangelho oferecido precisa ser aceito, eu preciso receber esta mensagem, crer nele, eu preciso então, quem crer e for batizado, eu preciso manifestar a minha decisão. Isso quer dizer que eu tenho livre-arbítrio. Isso quer dizer que eu posso aceitar ou rejeitar. Isso quer dizer que eu tenho vontade própria. E o Senhor não me limita a isso. Mas como é que fica então, pastor, a soberania de Deus? Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano e na sua soberania Ele permite que eu, seu súdito, receba uma oferta de caminho de vida ou morte. Meu filho, está aqui. O que você vai aceitar? Eu te proponho vida ou morte. Se você receber o sacrifício da cruz, Jesus morreu em seu lugar e você terá vida. Se você não quiser, você vai seguir o seu curso da sua vida, mas o seu fim é a condenação eterna. O que você prefere? A escolha é nossa. Sim, a escolha é nossa. A decisão é nossa, é o livre-arbítrio. E isso não faz dele menor e nem menos soberano. A sua soberania permanece perfeita. Ele ofereceu-nos a salvação. E graças a Deus eu recebi essa salvação. Você já recebeu? Se não recebeu, corre aos braços do Senhor, porque todos quanto vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. A expiação dele foi ilimitada por todos os homens, a todos os tempos, e em todas as épocas, e em todos os espaços. Ele ofereceu esta salvação. Amou o mundo todo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, você já creu?
aceite Jesus, receba Ele no seu coração, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de um eleito, então, é uma vida santa e irrepreensível. É uma vida santa, como está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Santo, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Viva uma vida irrepreensível, você me representa. Viva uma vida separada do mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, fala que nós precisamos oferecer o nosso culto racional, não conformando, não tomando mais a forma do mundo. Viver esta vida de santificação é estar nele. Isso é uma exigência para aqueles que foram eleitos, para aqueles que foram aceitos em Cristo. Aí ele diz, então agora, a nova vida dos eleitos. Quanto ao trato passado, Efésios capítulo 4, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui ele vai falar sobre a conduta do homem eleito. Como que ele tem que se proceder? Desviando do pecado, não falando mais mentira, não tendo palavra torpe na boca, não usando de fingimento, engano, mas vivendo uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma conduta de um servo de Deus que representa o Senhor. Que Deus nos ajude a fazer assim, e Ele ajuda mesmo, porque a Bíblia diz que é o seu Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós. Aleluia, o Espírito Santo está conosco. Agora o tópico 2 da nossa lição, com bastante brevidade, vamos comentar a predestinação. A palavra predestinar quer dizer destinar antes. Predestinados, como está o nosso texto agora, vamos repetir. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, falamos sobre a eleição, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Então, eleito antes da fundação do mundo e predestinado. Então a palavra predestinação quer dizer destinado antes. Fomos predestinados em Cristo para filho de adoção. Então antes da fundação do mundo, Deus não foi surpreendido com o pecado do homem, mas foi predestinado. Que quem estiver em Cristo é filho. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Veja, nós estamos predestinados em Cristo, pela presciência, aos que dantes conheceu. Deus não é limitado pelo tempo. Deus não tem passado, presente e futuro. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo ontem, ele não foi, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, também não será eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não tem presente, passado ou futuro. Aqui diz, antes da fundação do mundo, para nós entendermos o tempo passado. Ele nos predestinou. Os que dantes conheceu, os predestinou. Conheceu em Cristo. Vamos ler também, para confirmar essa informação, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos ou escolhidos, né? Segundo a presciência de Deus. O que é presciência? É o conhecimento anterior. Porque para nós há um limite de tempo, para ele não existe. Deus é ilimitado. Ele já conhecia-nos antes da fundação do mundo. Já saberia, como diz a nossa verdade prática, quem creria nele, porque o evangelho oferecido foi quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, se nós fomos eleitos para a salvação, ele já sabia quem iria crer nele e iria permanecer fiel até a morte, porque a Bíblia diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não existe uma salvação permanente enquanto estamos em vida. Temos que ser fiel até a morte. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Aqui mesmo, aos eleitos, segundo a presciência de Deus, ele traz uma recomendação a partir do verso 6, 1 Pedro, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, é o nosso tempo presente, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então tem que permanecer até o fim, ainda que tenhamos tribulação, luta, a segurança nossa em Cristo permanece em Cristo. Fora dele não há salvação. Nós temos, se quisermos ter salvação, permanecer. Então, fomos predestinados para filho, conforme a imagem do seu filho, fomos predestinados para filhos de adoção. Somos adotados. Não pertencíamos à família de Deus, mas fomos adotados, fomos predestinados para filho. Ó, que maravilha! Antes da fundação do mundo, ele planejou então a nossa eleição e a nossa predestinação em Cristo. Por isso eu ofereço a você Cristo, porque quem não tem Jesus não tem salvação. Quem não tem Jesus não é eleito. Quem não tem Jesus não está predestinado a chegar ao céu, porque ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando eu digo assim, então, eu estou falando sobre o terceiro tópico da lição, porque aqui no terceiro tópico está falando claramente para nós que há apenas uma predestinação em Cristo, um pré-conhecimento. Ele, sabendo quem nesse período de provação, esse período de oportunidade, que é o período da nossa vida, ia crer nele, no seu Filho, Jesus Cristo, ia ser fiel até a morte, então teria vida eterna. Esses em Cristo estão predestinados, ou seja, destinados de antemão à salvação. Há um conceito de dupla predestinação, fatalística, com acepção de pessoa, em que Deus, nesse conceito errôneo, teria elegido alguns para a salvação e outros para a perdição, simplesmente porque ele quis. E isso não é verdade. Como nós já mostramos, a graça veio e se manifestou a todos, trazendo salvação a todos os homens. E a vontade de Deus é que todos se salvem. E Deus amou o mundo de tal maneira e ofereceu o seu Filho para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, condenando totalmente essa dupla predestinação. As pessoas não vão ser condenadas porque Deus queria condená-las, mas porque elas rejeitaram a oferta de Deus, e aí, na sua soberania, ele colocou opção de vida ou morte, mas elas não quiseram a vida e por isso receberão o eterno castigo, amplamente avisado, né? Eu quero deixar um fechamento nessa lição sobre a perseverança. Há muitos conceitos equivocados sobre depois de eleito, depois de salvo, salvo para sempre. Isso é um conceito equivocado. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20 ao 22. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está bem claro isso? Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. É terrível perder a salvação. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. É terrível desviar do conhecimento depois de conhecer a Jesus Cristo.
depois de conhecer essa graça oferecida, depois de conhecer esse favor de Deus, depois de ser aceito e estar nele, como filho, se desviar, ele diz, é como voltar à lama. Mas se você se afastou, se você também já aconteceu isso, e você está nesse, como diz aqui, despojadouro de lama, ainda há esperança. O Senhor, o próprio Jesus, contou a parábola do pródigo. E quando aquele filho que estava no chiqueiro de porcos voltou para casa, o pai lhe recebeu como filho e lhe deu a vestimenta de filho. Fez uma grande festa e se alegrou. E disse, alegrai comigo por um pecador que se arrepende, porque estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Volte para a casa do Pai. Vamos nos alegrar com Deus, com a mesma alegria que Ele tem, que é a alegria do teu retorno, que é a alegria da tua salvação. Estar em Cristo é estar salvo. Sair fora dele é estar condenado. Permaneçamos, pois, nesta eleição e sejamos predestinados a filhos de adoção em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, encerrando aqui a nossa lição, eu quero agradecer a você que com carinho tem participado conosco. Que Deus os abençoe, nós estamos orando, unidos nesse mesmo propósito de levar a palavra de Deus. Compartilhe esta lição com outros, porque é importante para a vida com Deus. Que Deus te abençoe na paz do Senhor.